Mas a ação que se executa com grande esforço por parte de uma pessoa que busca gratificar os seus desejos e que se executa por um sentido de falso ego, chama-se ação no modo da paixão. Jatu kamipsuna karma sahankarena vapuna kriyate bahulayasam tarajasam udahritam. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 18, verso 24. Calma, não me apressa não. E a ação executada em ignorância e ilusão, sem se considerar o cativeiro ou as consequências futuras, que inflige dano e não é prática, é considerada ação no modo da ignorância. Uma pessoa tem que dar conta de suas ações para o Estado ou para os agentes do Senhor Supremo Krishna, chamado os Jamadutas. O trabalho irresponsável é uma distração porque destrói os princípios regulativos das injunções das Escrituras. Este trabalho se baseia geralmente na violência e angústia. Outras entidades vivas. Tá bom, Bimala, vou prestar atenção. Esse trabalho se baseia geralmente na violência e angustia outras entidades vivas. Tal trabalho irresponsável é levado a cabo à luz da experiência pessoal. Isto se chama ilusão. E todo esse trabalho ilusório é um produto do modo da ignorância. É por isso que tem que se seguir regras e regulações para não cair nesses trabalhos ou karmas desautorizados. Tem karma, vikarma e akarma. Então, vikarma é esse tipo de karma, ou seja, esse tipo de trabalho não autorizado, não recomendado. O trabalhador que está livre de todos os apegos materiais e do falso ego, que é entusiasta e resoluto e que é indiferente ao êxito ou ao fracasso, é um trabalhador no modo da bondade. Pelos sintomas, a gente conhece quem é quem. Quem tem conhecimento consegue ver, todas as coisas como elas realmente são, somente pelos sintomas. Uma pessoa em consciência de Deus, Krishna, é sempre transcendental aos modos da natureza material. Está vendo o sintoma aí de quem é realmente consciente de Deus. Está em consciência de Deus. Ele é sempre transcendental aos modos da natureza material. Ele não espera os resultados do trabalho a seu cargo, porque está acima do falso ego e do orgulho. Ainda assim, ela é sempre entusiasta até o cumprimento de tal trabalho. Ela não se preocupa com o sofrimento pelo qual tem que passar. Ela está sempre entusiasta. Ela não se importa com êxito ou fracasso. Mantém-se equânime tanto no sofrimento quanto na felicidade, porque sabe que todas as dualidades são ilusões, bom e mal, fracasso, sucesso, auspicioso e inauspicioso. Então, o verdadeiro devoto de Deus, ele não está nem aí, com as dualidades. Tal trabalhador está situado no modo da bondade. Mas o trabalhador que está apegado aos frutos de seu trabalho e que quer apaixonadamente desfrutá-los, que é cobiçoso, invejoso e impuro, e se comove com a felicidade e o sofrimento, é um trabalhador no modo da paixão.
Uma pessoa se apega excessivamente a certo tipo de trabalho ou a seu resultado porque tem excessivo apego ao materialismo ou à pátria e ao lar, esposa e filhos. É apegado a tudo, menos a Deus. Tal pessoa não tem desejo de alcançar a elevação superior da vida. Ela simplesmente se interessa em fazer este mundo tão confortável materialmente quanto possível. Tá vendo? Olha os sintomas. Busca conforto. Ela é geralmente muito cobiçosa e pensa que tudo que obtém é permanente e jamais se perderá. Tal pessoa tem inveja dos outros e está preparada a fazer qualquer coisa errada em troca de gratificação dos sentidos. Portanto, tal pessoa é suja e não se importa se seu ganho é puro ou impuro. Nossa, é muito incrível, né? Falar tudo, né? No Gita tem tudo. Ou ninguém pode julgar ninguém, nem precisa. É só olhar o andar da carruagem. Ela é muito feliz se seu trabalho, ela é muito feliz se seu trabalho tem êxito e se aflige muito quando fracassa. Uma pessoa assim está no modo da paixão, tá vendo? Ela quer conforto material, né? Ela quer se dar bem materialmente falando. E não se importa, né? Se está fazendo a coisa certa ou a coisa errada. Ela quer se dar bem. Como que Prabhupada colocou aqui? Tal pessoa tem inveja dos outros e está preparada a fazer qualquer coisa errada em troca de gratificação dos sentidos. Tem devotos de todos os níveis, né? Desde os mais elevados até os mais caídos. E por aí se conhece quem é quem. Ela é muito feliz se seu trabalho tem êxito e se aflige muito quando fracassa. Uma pessoa assim está no modo da paixão. E não tem nenhuma chance de liberação. Até rimou, você viu? E o trabalhador que está sempre ocupado em trabalho contra a injunção da Escritura, que é materialista, obstinado, enganador e expert em insultar os outros, que é preguiçoso, sempre desanimado e moroso, é um trabalhador no modo da ignorância. Nas injunções escriturais encontramos que tipo de trabalho deve ser executado e que tipo de trabalho não deve ser executado. Aqueles que não fazem caso destas injunções ocupam-se em trabalho que não deve ser feito, a karma. E tais pessoas geralmente são materialistas. Elas trabalham de acordo com os modos da natureza, não de acordo com as injunções das escrituras autorizadas. Tais trabalhadores não são muito gentis e geralmente eles são sempre astutos e expert em insultar os outros. Eles são muito preguiçosos. Muito embora tenham algum dever, não o desempenham corretamente e o deixam de lado para fazê-lo mais tarde. Portanto, parecem estar desalentados. Eles são morosos. Qualquer coisa que pode ser feita em uma hora, eles prolongam por anos. Tais trabalhadores estão situados no modo da ignorância. Tá vendo, Bimo? Eu estou tentando sair do modo da ignorância. Se vou conseguir, não sei, mas que eu estou tentando, Estou tentando me levar ao modo da paixão, Bimala. Posso continuar? Muito obrigado, hein? Agora, ó conquistador de riquezas, ouça, por favor, enquanto eu lhe falo em detalhes sobre os 3 tipos de compreensão e determinação, segundo os 3
segundo os 3 modos. Desculpem. Tá, vou ler de novo aqui. Agora, ó conquistador de riquezas, ouça por favor enquanto eu lhe falo em detalhes sobre os 3 tipos de compreensão e determinação, segundo os 3 modos da natureza. Agora, depois de explicar o conhecimento, o objeto do conhecimento e o conhecedor em 3 divisões diferentes, segundo os modos da natureza material, o Senhor Krishna explica da mesma maneira a inteligência e a determinação do trabalhador. Ó filho de Prita, esta compreensão através da qual uma pessoa sabe o que se deve fazer e o que não se deve fazer, o que se deve temer e o que não se deve temer, o que ata e o que libera, essa compreensão está estabelecida no modo da bondade. As ações que se executam em função das direções das escrituras chamam-se pravriti, ou ações que merecem ser executadas. E ações que não são dirigidas dessa maneira não devem ser executadas. Deixa eu tomar água. Desculpem. Uma pessoa que não conhece as direções escriturais se envolve nas ações e reações do trabalho. A compreensão que discrimina por meio da inteligência está situada no modo da bondade. E a compreensão que não pode distinguir entre a forma de vida religiosa e a irreligiosa, entre a ação que se deve executar e a ação que não se deve executar, essa compreensão imperfeita, ó filho de Prita, está no modo da paixão. Só uns 30% está nessa condição aí, influenciados pelo modo da paixão, onde não predomina, o modo da paixão. Na verdade, todas nós, almas comuns, somos influenciadas pelos 3 modos da natureza e sempre predomina um dos modos em nós. A inteligência no modo da paixão sempre trabalha de maneira perversa. Ela aceita religiões que não são realmente religiões e rejeita a religião verdadeira. Eu já vi várias pessoas, que parecem inteligentes, falando, não, você não pode criticar religião nenhuma. Está nos Vedas, sim. Nós não devemos criticar religião nenhuma, mas religião. Agora, essa mesma pessoa acha que a irreligião é religião, então o que ela fala não vale, não vale nada, O conselho dela não vale nada, porque ela acha que a irreligião é religião. E quando se critica a irreligião, não está se criticando a religião. Kali Yuga é tudo ao contrário. O certo está errado, o errado está certo. A religião é vista como irreligião e a irreligião é vista como religião. E aí, as pessoas sem conhecimento acham que têm conhecimento, torcem e distorcem o conhecimento, não entendem o conhecimento e saem falando abobrinha. E aí são cegos guiando os cegos, Bímola? Cada discípulo tem um mestre que merece, E cada mestre tem os discípulos que merecem. É você mesmo que eu estava procurando, eles se merecem, Tal discípulo, tal mestre, Cegos guiando cegos, vão todos para o mesmo buraco do inferno. A inteligência no modo da paixão sempre trabalha de maneira perversa. Ela aceita religiões que não são realmente religiões e rejeita a religião verdadeira.
Tudo o que se vê e todas as atividades estão desorientadas. Isso aqui é uma máxima, Bímola. Tudo que se vê e todas as atividades estão desorientadas. O santo é chamado de demônio e o demônio é chamado de santo. E o mundo vai deslizando suavemente para o inferno com essas irreligiões e com esses demônios que são vistos como santos e desorientam milhões, para não falar bilhões de pessoas. Os homens de inteligência apaixonada consideram uma grande alma um homem comum e aceitam um homem comum como uma grande alma. Aí. Printar isso aqui também, Bímola. Já printei. Eles pensam que a verdade não é verdade e aceitam o não verdadeiro como verdade. Em todas as atividades, eles simplesmente tomam o caminho errado. Por isso sua inteligência está no modo da paixão. Essa compreensão que considera que irreligião é religião e religião é irreligião está sob o encanto da ilusão e da escuridão e que se esforça sempre na direção errada, ó parta, está no modo da ignorância. Eu vou ler de novo. Tem um monte de vírgula, Bímola. Essa compreensão que considera que irreligião é religião e religião é irreligião, que está sob o encanto da ilusão e da escuridão e que se esforça sempre na direção errada, ó parta, está no modo da ignorância. Só 70% das pessoas do mundo pensam e agem assim. Só 70%, só por volta de 70% das pessoas do mundo pensam e agem assim. Filho de Prita, a determinação que é inquebrantável, que se sustém com constância através da prática de yoga e desse modo controla a mente, a vida e os atos dos sentidos, está no modo da bondade. A forma correta de agir e pensar. Só por volta de uns 5% das pessoas do mundo estão nessas condições. Tá bom, já parei de falar. Esse livro, O Bhagavad Gita, como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas, se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, tá abrindo, tá rodando, vou tomar água. Já abriu, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, que a gente vai ler já já. Vai descendo a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita e agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então,
Mais para baixo tem a edição normal, a edição econômica, já encomendo alguns, esses aí você dá de presente ou então esquece por aí e compartilha conhecimento, tá bom? Então tá bom. Se não achar os links, fale com a gente. Então vamos ler mais um pouquinho, não tem, olhando a agenda, tá? Não tem nada não, Bíblia, eu já tinha olhado. É aniversário agora só dia 16. Tá, então vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam namaskritya naram chaiva narottaman devim saraswatim vyasam tato jayam ujiraye shrivatam swakata krishna punya shravana kirtana hridiyanta istori abhadrani vidnoti suhista satam Nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamashloke bhaktir bhavati naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo 11, o Senhor Amachandra governa o mundo, é o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada Jai, Srila Prabhupada Jai. Amagyanatimirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshurumilitandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapati Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha Kalpa Tarubhyas Cha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Calma. Tá aqui, ó. Vamos começar o capítulo, né? Este capítulo descreve como o Senhor Amachandra residia em Ayodhya com seus irmãos mais jovens e executou vários sacrifícios. O Senhor Amachandra, a suprema personalidade de Deus, executou vários sacrifícios com os quais adorou a si mesmo e, ao final desses sacrifícios, distribuiu terras aos sacerdotes Rota, Duário, Udigata e Brahma. Doou-lhes as regiões leste, oeste, norte e sul, respectivamente, e o restante entregou ao mestre. A fé que o Senhor Amachandra depositava nos sacerdotes brahmanas e a afeição que sentia por seus servos eram levadas na mais alta estima por todos os sacerdotes brahmanas, que então ofereceram suas orações ao Senhor
e retribuíram tudo o que dele haviam ganhado. A iluminação que o Senhor implantou no âmago de seus corações, eles consideravam-na uma contribuição suficiente. Subsequentemente, o Senhor Ramachandra colocou roupas comuns e começou a andar pela capital para descobrir o que os cidadãos pensavam dele. Casualmente, certa noite, ele ouviu um homem conversando com sua esposa, que havia estado com outro homem. Durante a repreensão que fazia sua esposa, o homem falou palavras que punham em suspeita o caráter de Sita Devi. O Senhor imediatamente voltou à sua casa e, temendo esses rumores, ele, por mera formalidade, decidiu abandonar a companhia de Sita Devi. De start, ele baniu Sita Devi. Peraí, deixa eu tomar água. De start, ele baniu Sita Devi, que estava grávida, e a colocou aos cuidados de Valmiki Muni, onde ela gerou gêmeos, chamados Lava e Kusha. Em Ayodhya, Lakshmana gerou 2 filhos chamados Angada e Chitraketu. Bharata teve 2 filhos chamados Taksha e Pushkala. E Shatrughna teve 2 filhos chamados Subahu e Shrutasena. Ao partir rumo a várias regiões a fim de conquistá-las para o imperador, o Senhor Ramachandra, Bharata... Peraí, fiz alguma coisa errada. Ao partir rumo a várias regiões a fim de conquistá-las para o imperador, Senhor Ramachandra, Bharata combateu muitos milhões de Gandharvas. Matando-os na luta, ele adquiriu imensa riqueza, a qual ele então trouxe para casa. Em Madhuvana, Shatrughna matou um demônio chamado Lavana, e aí estabeleceu a capital de Mathura. Enquanto isso, Sita Devi deixou seus 2 filhos aos cuidados de Valmiki Muni e em seguida foi para dentro da terra. Ao tomar conhecimento disso, o Senhor Ramachandra ficou muito aflito e por isso executou os sacrifícios por 13.000 anos. Após descrever os passatempos do desaparecimento do Senhor Ramachandra e deixar claro que o Senhor aparece apenas para desfrutar de seus passatempos, Shukadeva Goswami finaliza este capítulo descrevendo os resultados obtidos por alguém que ouve as atividades do Senhor Ramachandra e descrevendo como o Senhor Ramachandra protegeu seus cidadãos e foi afetuoso com seus irmãos. E esse foi apenas um resumo, né? Shri Shukadeva Goswami disse, em seguida, a Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Ramachandra, aceitou um mestre e executou sacrifícios com parafernália opulenta. Tá, vou ler de novo. Em seguida, a Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Ramachandra, aceitou um mestre e executou sacrifícios com parafernália opulenta. Assim ele adorou a si mesmo, pois ele é o Supremo Senhor de todos os semideuses. Onde eu estava aqui? Se Achyuta, que é outro nome de Deus, a Suprema Personalidade de Deus é adorado, então todos são adorados, como se declara no Śrīmad Bhagavatam 4.31.14. Assim como a rega da raiz de uma árvore dá energia ao tronco, aos galhos, aos brotos e às folhas, e assim como o ato de alimentar o estômago vivifica os sentidos e os membros do corpo, de modo semelhante, pelo simples fato de adorar a Suprema Personalidade de Deus, Krishna,
a pessoa satisfaz os semideuses que são partes dessa personalidade suprema. Executar sacrifício implica adorar o Senhor Supremo Krishna. Aqui, o Senhor Supremo adorou o Senhor Supremo. Portanto, afirma-se que o Senhor adorou a si mesmo através de si mesmo. É óbvio que isto não justifica a filosofia impersonalista, segundo a qual alguém se julga ser a suprema personalidade de Deus. A alma comum sempre é diferente do Senhor Supremo Krishna, a alma suprema. As entidades vivas, Ribinansha, que somos nós, jamais se tornam unas com o Senhor, embora os impersonalistas às vezes tentem imitar o processo através do qual o Senhor adora a si mesmo. Como devoto casado, o Senhor Krishna meditava em si toda manhã e da mesma maneira o Senhor Amachandra executou sacrifícios para satisfazer a si mesmo, mas isso não significa que a entidade viva comum deva imitar o Senhor Krishna e vai executar o processo de Ahangraha Upasana. Nesta passagem não se recomenda tal adoração desautorizada. Ele tem que fazer isso porque ele vai adorar quem? Deus vai adorar quem, Bima? Ele mesmo, E agora, como nós não somos Deus, nós temos que adorar Deus, O Senhor Amachandra deu todo o leste ao sacerdote Rota, todo o sul ao sacerdote Brahma, o oeste ao sacerdote Aduário e o norte ao sacerdote Udigata, o recitador do Samaveda. Dessa maneira ele doou o seu reino. Em seguida, pensando que, devido ao fato de não terem desejos materiais, os sacerdotes brahmanas deviam possuir um mundo inteiro, o Senhor Amachandra entregou ao mestre a terra situada entre o oeste, leste, norte e sul. Depois que o Senhor Amachandra deu tudo isso em caridade aos sacerdotes brahmanas, restaram-lhe apenas suas roupas pessoais e seus ornamentos, e da mesma maneira, a rainha, Mãe Sita, ficou apenas com sua argola de nariz e nada mais. Todos os sacerdotes brahmanas que se ocuparam nas diversas atividades do sacrifício ficaram muito satisfeitos com o Senhor Amachandra, que era muito afeiçoado e favorável aos sacerdotes brahmanas. Assim, com o coração derretido, eles devolveram toda a propriedade recebida dele e falaram as seguintes palavras. No capítulo anterior mencionou-se que os prajas, os cidadãos, seguiam estritamente o sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Os sacerdotes brahmanas agiam exatamente como sacerdotes brahmanas, os governantes exatamente como governantes de verdade e assim por diante. Portanto, quando o Senhor Amachandra deu tudo em caridade aos sacerdotes brahmanas, estes, sendo qualificados, sabiamente ponderaram que sacerdotes brahmanas não devem ter propriedade para obter lucro através dela. As qualificações dos sacerdotes brahmanas são descritas no Bhagavad Gita 18.42, que são serenidade, autocontrole, austeridade, pureza, tolerância, honestidade, sabedoria, conhecimento e religiosidade. São essas as qualidades com as quais os sacerdotes brahmanas agem. O caráter sacerdotal bramínico não dá margem à posse de terras e ao governo dos cidadãos. Esses deveres são dos governantes. Portanto, embora não recusassem o presente do Senhor Amachandra, depois de o aceitarem, os sacerdotes brahmanas devolveram-no ao rei.
Os sacerdotes Desculpem. Os sacerdotes brahmanas ficaram tão satisfeitos com a afeição que o Senhor Amachandra sentia por eles, que seus corações derreteram. Eles perceberam que o Senhor Amachandra, além do fato de ser a suprema personalidade de Deus, Krishna, era plenamente qualificado como governante e tinha caráter exemplar. Uma das qualificações do governante é fazer caridade. Um governante cobra impostos aos cidadãos não para o gozo dos seus próprios sentidos, mas para fazer caridade na ocasião oportuna. Por um lado, os governantes têm a propensão a governar e, por outro lado, fazem caridade liberalmente. Ao fazer caridade, Maharaja Yudhishthira encarregou Karna de distribuí-la. Karna era muito famoso como Data Karna. A palavra data aplica-se a alguém que dá caridade muito liberalmente. Os reis mantinham estocado uma grande quantidade de grãos alimentícios, e sempre que havia alguma escassez de grãos, eles distribuíam grãos em caridade. É dever do governante fazer caridade e é dever do sacerdote brahmana aceitar caridade, mas apenas o necessário para a própria manutenção. Portanto, ao receberem tanta terra do Senhor Amachandra, os sacerdotes brahmanas restituíram-na a ele e não ficaram cobiçosos. Então vamos parar aqui, Bimala. Bom, gente boa, essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, tá abrindo, abriu, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Estamos lendo a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás. Estamos lendo o capítulo Senhor Krishna Chaitanya sente saudades de Deus, Krishna. Calma aí, deixa eu aumentar a letra. Pronto, aqui mesmo. Dessa maneira, Shri Krishna Chaitanya cantava e dançava Hare Krishna, sempre absorto na bem-aventurança da loucura transcendental. Ele satisfazia as necessidades do corpo, tais como comer e se banhar por uma mera questão de hábito. À noite, o Senhor Krishna Chaitanya revelava a Swarupa Damodara e a Ramanandaraya os sentimentos estáticos de sua mente. Shri Krishna Chaitanya dizia: a princípio,
De alguma forma, a minha mente adquiriu o tesouro de Krishna, mas em seguida o perdeu. Por isso, devido à lamentação, ele abandonou meu corpo e meu lar e aceitou os princípios religiosos de um Kapalika Yogi. Então minha mente foi para Vrindavana com seus discípulos, os meus sentidos. Este verso é claramente metafórico. Tendo perdido sua joia adquirida, Shri Krishna Chaitanya ficou tomado de lamentação, lembrando-se de seus atributos. Então, agarrando os pescoços de Ramananda Rai e de Swarupa Damodara Goswami, ele lamentou: ai de mim, onde está o meu senhor Hari? Onde está Hari? Enfim, ficando inquieto, perdeu toda a paciência. Meus queridos amigos, dizia ele, por favor, ouve enquanto falo sobre a doçura de Krishna. Devido a um ardente desejo dessa doçura, minha mente abandonou todos os princípios religiosos, sociais e védicos, e tal qual um yogi místico adotou a profissão de um pedinte. O anel da dança eterna do amor de Krishna, fabricado por Shukadeva Goswami, o artifício mais auspicioso, é tão puro quanto um brinco de concha. O yogi da minha mente está usando esse brinco na orelha. De uma cabaça ele cinzelou o corpo de minhas aspirações e em seus ombros colocou a sacola de minhas expectativas. O yogi da minha mente usa em seu corpo sujo o surrado lençol da ansiedade, o qual está coberto de poeira e cinzas. Suas únicas palavras são: ai de mim, Krishna. Em seu punho usa 12 pulseiras da aflição e em sua cabeça o turbante da cobiça. Por que não comeu nada? É muito magro. O grande yogi da minha mente vive estudando a poesia e os comentários sobre os pasatempos do Senhor Krishna em Vrindavana. No Śrīmad Bhagavatam e em outras escrituras, grandes yogis santos como Vyasadeva e Shukadeva Goswami descreveram o Senhor Krishna como a superalma, situado além de toda contaminação material. O yogi místico da minha mente assumiu o nome de Mahabola e transformou em discípulos os meus 10 sentidos. Assim minha mente foi para Vrindavana, deixando de lado o lar do meu corpo e o grande tesouro do gozo material. Shri Krishna Chaitanya compara sua mente a um dos yogis místicos conhecidos como bolas, que aceitam um mínimo de 10 discípulos. Em Vrindavana, ele vai de porta em porta esmolando com todos os seus discípulos. Mendiga tanto dos habitantes móveis quanto dos habitantes imóveis, os cidadãos, as árvores e as trepadeiras. Dessa maneira vive às custas de frutas, raízes e folhas. As vaqueirinhas de Vrindavana sempre saboreiam o néctar dos atributos de Krishna, sua beleza, sua doçura, seu aroma, o som de sua flauta e o contato de seu corpo. Os 5 discípulos da minha mente, a saber, os sentidos da percepção, recolhem das vaqueirinhas os restos desse néctar e trazem-nos até ao yogi da minha mente. Os sentidos mantêm-se vivos, comendo esses restos. Há um jardim solitário, onde Krishna desfruta de seus passatempos, e num canto do pavilhão desse jardim, o yogi da minha mente pratica yoga mística juntamente com seus discípulos. Desejando ver Krishna diretamente, esse yogi permanece acordado a noite inteira, meditando em Krishna, a superalma
que não se deixa contaminar pelos 3 modos da natureza. Quando perdeu a associação de Krishna e ficou impossibilitada de vê-lo, minha mente tornou-se deprimida e adotou a yoga mística. No vazio da saudade de Krishna, ela experimentou 10 transformações transcendentais. Agitada por essas transformações, minha mente fugiu deixando meu corpo, o seu local de residência vazio. Dessa maneira, entrei num completo transe. Nesse verso descreveram-se as atividades externas dos mendicantes kapalikas, mas não sua verdadeira vida. Os mendicantes kapalikas são materialistas tântricos que carregam caveiras em suas mãos. Eles não são devotos de Deus e nada tem a ver com a vida transcendental, por isso são intocáveis. Fez-se apenas uma comparação externa entre a mente e as atividades deles, mas nunca se lhes deve imitar o comportamento. Calma, Bimala. Ao sentirem saudades de Krishna, as vaqueirinhas experimentaram 10 classes de transformações físicas. Esses mesmos sintomas apareceram no corpo de Shri Krishna Chaitanya. As 10 transformações físicas resultantes das saudades de Krishna são ansiedade, vigília, agitação mental, magreza, falta de asseio, conversa de louco, doença, loucura, ilusão e morte. Este verso do Ujjwala Nilamani de Srila Rupa Goswami faz parte de uma descrição dos diferentes traços de Shrimati Radharani. Neste livro ele dá a seguinte explicação pormenorizada dos 10 sintomas. Tinta, como afirma o Hansadutta, Prabhupada cita aqui um verso em português. A pedido de Akrura, Krishna e Balarama deixaram a casa de Nanda Maharaja e partiram rumo a Mathura. Foi então que a mente de Shrimati Radharani entrou em colapso e ela quase enlouqueceu devido à extrema saudade de Krishna. Ela experimentou grande dor mental e agitação, que a impeliram a afundar na especulação mental do rio da ansiedade. Ela pensava, vou morrer agora, e quando eu morrer, com certeza Krishna voltará para me ver novamente. Mas, quando os habitantes de Vrindavana lhe contarem sobre minha morte, na certa ele ficará muito triste. Por isso, não morrerei. Esta é a explicação da palavra Chinta. Jagara, como declara o Padyavali. Considerando-se muito desventurada, Shrimati Radharani dirigiu-se à sua muito querida amiga Vishaka. Minha querida amiga, se eu pudesse ver Krishna em meus sonhos, de certo eu seria glorificada por essa minha grande fortuna. Mas que posso fazer? O sono também brinca maliciosamente comigo. Na verdade, ele se tornou meu inimigo. Portanto, desde que Krishna partiu, não consigo dormir. O Dvega. O Hansadutta também dá a seguinte explicação desta palavra. Shrimati Radharani dirigiu-se a Lalita. Minha querida amiga Lalita, de rosto belo, não posso expressar como meu coração está ardendo. Ele é um grande e insondável oceano de ansiedade. Mesmo assim, desejo oferecer minhas reverências a teus pés de lótus. Que farei?
Por favor, analisa minha condição e aconselha-me sobre como posso apaziguar-me. É este o meu desejo. Descreve-se, cadê? Tânava da seguinte maneira. Quando Uddhava regressou a Mathura após a sua visita a Vrindavana, o Senhor Krishna perguntou-lhe sobre Radharani e Vishaka. Uddhava respondeu como segue. Vê só a condição das vaqueirinhas. Especialmente Shrimati Radharani está numa condição muito dolorosa por causa da saudade que sente de ti. Ela ficou esquálida e seu brilho corpóreo quase se foi. Seu coração está mergulhado na dor. E tendo parado de comer, seus seios tornaram-se negros, com um aspecto doentio. Devido à saudade de ti, todas as vaqueirinhas, notadamente Radharani, assemelham-se a poças secas pelo calor abrasante do sol. Vou ler de novo esse trecho. Devido à saudade de ti, todas as vaqueirinhas, notadamente Radharani, assemelham-se a poças secas pelo calor abrasante do sol. Vamos parar aqui onde vai continuar descrevendo cada palavra, né, do verso citado. A próxima é Malina Angata. Bom, gente boa, essa coleção essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já abriu, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, vai descendo, é a próxima. Já aparece aí a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook. Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Namaste Narashinhaya, Namaste Narashinhaya. Aladaladaine, aladaladaine, Hiranyakashipu Vaksyaha, Hiranyakashipu Vaksyaha, Shilatankam Nakalaye, Shilatankam Nakalaye. To Nishinha Parato Nishinho, To Nishinha Parato Nishinho, Yato Yamitato Nishinha, Yato Yamitato Nishinha. Mae Nishinho Hirae Nishinho, Mae Nishinho Hirae Nishinho, Nishinhamadin Sharanam Prapadye, Nishinhamadin Sharanam Prapadye. Tavakara Kamalavare Nakam Abhuta Shringam, Dalita Hiranyakashipu Hanubringam, Keshavadita Narahari Rupa
Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare. Avakara Kamalavare Nakam Nabuta Shringa Dalita Hiranyakashipu Tanubringa Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jayo Jagadisha Hare Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jayo Jagadisha Hare Jaya Nishinha Deva 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 Jai Prahlada Maharaj 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 Jayo Lakshmi Nishinha 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 Prabhupada 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 Gurudeva 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 Shinhadeva Bhagavan Ki Jai Prahlada Maharaja Ki Jai Prabhupada Ki Jai Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Gangamae Ki Jai, Jamunamae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.